Welcome to the World United. Welcome to the World United. Estamos todos ansiosos pela sua presença e pelo seu vídeo também. Quando o Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro, no ano de 2018, foi consumido em chamas, todos nós fomos tomados por um sentimento de enorme perda, uma sensação de que parte da nossa história tinha se destruído absolutamente, que nós perderíamos essa memória. E isso me deixou muito curioso em relação às populações, às pessoas escravizadas que foram trazidas para cá no vasto e tenebroso período da escravização negra, no Holocausto Negro, que aqui no Brasil durou mais ou menos de 1530 até meados do século XIX. Como essas pessoas que foram extirpadas da sua sociedade, foram arrancadas do seu território à força, que praticavam uma cultura ágrafa, portanto não escrita, e no nosso território foram proibidos de praticar as suas crenças, as suas tradições, não tiveram bibliotecas, não tiveram arquivos, não tiveram escolas, não tiveram livros. Como eles conseguiram manter a sua memória, como eles conseguiram transmitir a sua história. E como o nosso objeto de pesquisa, como a nossa análise, o nosso mergulho é sobre a cultura iorubá, eu comecei a desenvolver esse trabalho numa pesquisa para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa cultura ágrafa dos iorubás, um povo extremamente metafórico, extremamente espiritualizado e que influenciou decisivamente para a construção do candomblé brasileiro, eu percebi que eles tinham artefatos, metodologias ensinativas muito preciosas e muito delicadamente e estrategicamente implementadas. Nunca houve acaso. Nessa cultura ágrafa dos iorubás, os artefatos da oralidade eram os orim, os cânticos, itã, os contos, adorá, as rezas, oriqui, as louvações, ofó, os encantamentos, ouê, os provérbios, essé, os poemas e adorá, as rezas. Daí nós desenvolvemos essa pesquisa que foi intitulada A Sala de Aula Não Cabe no Mundo, compreendendo a anagologia educacional e suas metodologias singulares. Analisando cada um desses artefatos da palavra, como por exemplo os orim, que a gente pode compreender como a palavra encantada, a gente pode perceber que os iorubás ensinaram música, percussão, sensibilidade. Os itãs, os cânticos, a palavra narrada, foram metodologias ensinativas para que eles instruíssem acerca de geografia e história. Com os oriqui, as louvações, a palavra louvada, eles ensinaram filosofia. Com ofó, os encantamentos, a palavra encantada, eles transmitiram biologia e física. Adorar, as rezas, foram ferramentas, né, para que nessa palavra rezada fosse ensinada a teologia, mas não a logia eurocentrada, uma logia preta, africana. Com ouê, os provérbios, a palavra sentenciada, os iorubás ensinaram ética, sociologia, antropologia. Com essé, as poesias, os iorubás nos fizeram compreender a palavra refletida. Eles ensinaram literatura e poesia. Cada uma dessas ferramentas da palavra pode ser compreendida por nós, ou podem ser compreendidas por nós como disciplinas educacionais, como cátedras. Curioso é observar que
na cultura iorubá, na língua iorubá, o verbo ko, ele significa duas coisas. Ele é um verbo de semântica dupla. Ele, ao mesmo tempo, significa ensinar e aprender. Ou seja, dentro da lógica dos iorubás, a sua cultura é estruturada a partir de um movimento único, bilateral, de mão dupla, ensinar e aprender. E este movimento ensinativo, e aí me permitam o neologismo ensinar de forma ativa, esse contato foi realizado a partir da relação com a natureza. Por isso os iorubás deificam a natureza. Omin a água, e não o fogo, a fefé o ar, e lé a terra, são elementos primordiais que estão na essência do homem, que estão e são refletidos em emoções, em sensações, são, portanto, deificados. Os seus deuses são expressões da natureza, e é com eles que eles aprendem. Na cultura iorubá, os homens e os elementos vegetais, minerais e animais ocupam a mesma plataforma de importância. Não existe hierarquia entre eles. Com os animais, com os vegetais e com os minerais, os homens ensinam e aprendem. Nessa metodologia ensinativa, que eu chamo de nagologia iorubá, o corpo é a lousa nessa escola. O corpo é um altar vivo que é iniciado nos processos ritualísticos do candomblé, nessa formação já afro-brasileira, como um altar vivo dessas divindades. O caderno é a nossa própria cabeça, Ori, a divindade que tem por regência conduzir o homem pelo seu próprio destino. A palavra é o giz, Oró, a palavra encantada, ela possui uma partícula cósmica, mítica do Criador. A natureza é a própria escola. Dessa forma, os iorubás, na sua nagologia educacional, ensinam e aprendem com as crianças. As crianças são parte do processo ensinativo. A deificação da infância pode ser observada a partir do culto a Ibeje, no candomblé da celebração de Herê, a excorporação da infantilidade. Os gestos com a infância são prementes, presentes, necessários. Vale dizer que nas práticas do candomblé, um dia por ano, ao menos, é dedicado, celebrado à infância. Com base no sincretismo religioso entre as culturas africanas, notadamente a iorubá, e o catolicismo, o dia de Cosme e Damião, os santos gêmeos, foi sincretizado com os orixás gêmeos dos iorubás, Ibede, e há uma distribuição de doces, de guloseimas, despertando os sorrisos, a alegria, a infantilidade. Os iorubás compreendem que a infantilidade é um dom que não se deve esquecer. Essa transmissão da memória deve manter viva a chama da infância dentro de nós. Por isso, nesta escola iorubá, nesse processo pedagógico e ensinativo, as classes não são distribuídas por idades cronológicas. Idosos e crianças aprendem juntos, convivendo, experienciando, experimentando, trocando constantemente. Essa escola não tem muros. Essa escola sobreviveu ao Holocausto Negro. Essa escola ela é apta para transmitir memória, para ensinar história, para despertar sensibilidades poéticas, lúdicas, através desse convívio entre humanos. Essa escola tem no chão do nosso planeta a imensidão da Terra como piso. Somente uma cultura que consegue se
observar no mesmo patamar de importância dos animais, dos vegetais e dos minerais, consegue deificar uma árvore como o iruco, consegue deificar um animal como a cobra, denominada de Dan. Nessa percepção de mundo, nessa cosmovisão, o homem não recebeu a natureza para lhe servir. Ambos constroem juntos o seu cotidiano. Nessa escola, o telhado é o firmamento, a infinitude do céu, que abriga os vários patamares de espiritualidade. Para os iorubais, existem 9 céus, 4 acima da Terra, 4 abaixo da Terra, e o próprio planeta Terra é um céu, é o 9º céu. E a divindade que se incumbe de alocar ou de realocar os espíritos a partir das suas vivências é Oiá, daí o seu título Iá Meessan, que foi transformado numa corruptela Yansan, a mãe dos 9 céus, fazendo referência aos 9 mundos, aos 9 locais de ocupação espirituais. Essa escola, ela não cabe no mundo. Essa escola é imensa, é profunda e nos desperta a necessidade de compreendermos outras lógicas educacionais. Nós estamos acostumados a uma metodologia ensinativa que é eurocentrada, em que o processo educativo é vertical e é estabelecido a partir, muitas vezes, de uma dinâmica missal, onde alguém supostamente mais sábio transmite os seus saberes. Essa metodologia extremamente eficiente, que subverteu a ordem proibitiva e tirana, suplantou a escravidão, conseguiu estabelecer-se, apesar dos preconceitos raciais, sociais, culturais, que até hoje, infelizmente, se estabelecem no Brasil, é uma metodologia ensinativa extremamente eficaz. Observem que a cultura negra, que a cultura do negro, que a cultura afro-brasileira, transmitida pelos candomblés e pelas religiões afrodiaspóricas, até hoje, não converte, não convence, mas continuam disseminando culturas, despertando sintonias ancestrais. Essas não são religiões prosélicas, são religiões culturalistas, onde os adeptos se encontram. E são os terreiros, são os ambientes socioculturais, onde os descendentes desses povos africanos continuam encontrando seus museus, né, nas expressões da natureza, da sua própria natureza. A continuidade da memória, a continuidade e a perpetuação da sua história, das suas tradições. Cada ebó, cada trabalho religioso é um livro que se escreve a partir dos sentires. Os saberes e fazeres dos iorubais não se restringem à escrita, embora hoje muitas dessas concepções já estejam registradas em livro a partir do trâmite com a nossa cultura. Mas é preciso compreender que essas outras lógicas têm nos saberes e fazeres uma estratégia educacional, uma metodologia, uma pedagogia, uma estratégia ensinativa absolutamente eficaz, consciente e despertada a partir da espiritualidade, da naturalidade, da relação que se estabelece entre os seres numa amplitude não restrita aos humanos, mas entre estes, os minerais, os animais e os vegetais. O contato constante com os ancestrais se faz presente através da manifestação espiritual dos orixás e dos ancestrais.
que esse contato possa ter sido profícuo a todos nós. Muito axé. Super agradeço a presença do Márcio Jagum e agradeço a todos os estudiosos e as pessoas de bom coração